Bem-vindos a mais um podcast Ver Aliança. Um momento de casais para casais. E hoje nós estamos recebendo a Vivi e o Digão. Muitíssimo obrigado pelo sim de vocês. Obrigado, Sérgio. Um prazer recebê-los aqui. Prazer É nosso. Obrigado. E a gente quer saber um pouquinho de vocês, como vocês se conheceram. Conta pra gente um pouquinho da história aí, que deve ter só coisa boa, né? Saber um pouquinho da vida de Só a fé vida de vocês, fácil. como é que começou. O Digão tem muita gente que já conhece aí, né? Sabe aí como é que a gente acompanhava a parte da música, mas não sabia ali no íntimo como é que funcionava, como é que era essa vida com Cristo, se tinha, se não tinha. Como é que vocês preferem falar, assim, contar de vocês? Ela pode começar a história. Então, eu nasci numa família católica, fervorosa, né? Minha família tem padre, freira, ministro de Eucaristia, enfim. Então, desde criança eu frequentava muito, né? A igreja, minha mãe levava, fiz primeira comunhão, fiz crisma, fiz perseverança, né? E assim, isso fazia parte da minha vida, né? Da minha vida desde criança, da minha família. E aí, quando a gente se conheceu, que a gente começou a namorar, eu continuei minha vida na igreja normal, eu continuava indo às missas e tal. E aí, eu comecei a levar ele às missas, domingo, na Nossa Senhora de Guadalupe, que era a igreja que eu frequentava, que eu frequento até hoje. Tá até com a Nossa Senhora de Guadalupe. Minha homenagem, Muito bom. Minha padroeira. E aí ele começou a ir na igreja comigo. E essa parte você pode falar, do que você sentiu quando porque assim, eu já tinha ido algumas vezes em outras situações, assim, na própria católica mesmo. Cheguei a não frequentasse, mas eu cheguei algumas vezes e tal. Já me levaram também à Igreja Batista e enfim. E inclusive espírita, né? E, cara, sabe quando você não é tocado assim? Não é tocado. Mas quando a Vivi me levou, e aí eu não sei o que aconteceu, não sei o que fez a diferença, foi quando eu senti a presença do Espírito Santo. Aí eu senti. Porque eu sempre fui muito assim, né? Eu sou meio... como é que eu vou dizer assim, a minha natureza, sempre muito desconfiado com a questão da igreja, né? Enfim, não da religião, mas da igreja. O lado humano, né? O lado, da instituição, né? Sim. Eu, né, sempre uma pessoa rebelde, né? Do rock, contestador, enfim. Então, acho que isso ajudava bastante a me afastar, a achar. E eu precisava ter uma coisa mais concreta para eu entender. Mas quando eu entendi, que eu sentia que é concreto o negócio, mas não como eu imaginava. Né? Às vezes a gente quer tocar, mas não é de tocar, né? Não é de tocar. É de sentir mesmo. É de ser tocado. De ser tocado. Então, o que aconteceu foi isso. Então, eu tava com a Vivi, aí eu comecei a gostar de ir. E pelas músicas, né? Pelas canções, começou a me tocar demais, cara. Quando vinha as músicas e eu escutando, aí foi quando eu realmente parei para escutar as letras. E aquilo entrou em mim de uma forma assim avassaladora. A gente foi lá em Taguatinga? Pentecostes. No Pentecostes. Ali sempre é pra ouvia falar, né? sempre via adesivo em carro e não sei o quê. Cara, quando a gente ficou lá, quando você vê aquela multidão, eu tava com a vela pra cima e me entregando, e isso mudou completamente a minha vida. E quando foi isso? Isso foi logo que a gente começou, né? A gente começou a namorar final de 2018, já início de 2019. E aí, assim, primeira missa, você já sentiu alguma coisa? Eu já senti uma coisa diferente. E a gente começou aí, né, amor? Toda missa. Sempre. E aí eu comecei, e foi quando eu me entreguei, cara. Nossa, toda hora da música eu chorava. Sentia aquele poder. E na aquilo, música. Olha como legal. É que Deus é. Deus tocou nele através da música, né? Entendeu? E aí, mas também ouvindo a palavra, né? O Padre Marcelo, maravilhoso, sabe, inclusive ele fez também uma direção espiritual a gente, que eu Padre Marcelo Secato. Um abraço, Padre Marcelo Secato. Foi nosso diretor espiritual também. Marcelo. Todos nós. Sabe disso. Saudade. Muita saudade. E
E aí me trouxe, aí eu fiz até, porque eu tava precisando, sabe? Eu tava muito tempo fora. Sim. Então eu precisava daquilo. E veio e transformou minha vida. Transformou completamente. Legal. A nossa vida também, né? A minha também. Eu digo assim, que mesmo eu tendo, né, Toda essa formação, mas vivência. assim, as melhores coisas da minha vida, entendeu? Assim, dá até vontade de chorar. Pode chorar. Ai, meu Deus. Aqui é pra isso também. Eu sou chorona também. As melhores coisas da minha vida, assim, a melhor coisa da minha vida que aconteceu dentro da transformação dele. Entendeu? Dentro da conversão dele. Foi a melhor Nossa, coisa que tô arrepiada. aconteceu comigo, que foi a minha família, a nossa filha, né? Nossa. A nossa família que era o meu sonho. Era o meu sonho ter uma E o família. meu sonho também. É. Vocês têm uma filha. É, A gente uma tem uma filha. filha juntos, eu tenho outros filhos, assim, que eu tentei, né? Mas não tinha Deus. Nos meus outros Relacionamento sem Deus relacionamentos. não para em pé. Não para em pé. É impressionante, não adianta. Não para em É. pé. Não para em pé. E foi o que aconteceu. Então, o que eu tenho com a Viviane eu nunca tive. A família, sabe? Os três, a nossa. Como é que chama? Aliança. É A gente fala o. nossa igreja doméstica. É a gente em casa, sabe? A nossa Rotina. Convivência. rotina, a convivência, a coisa. É tão bom, tão Aham. tranquilo, tão de boa, tão bom. Eu chego em casa, tá ela brincando com a Mariana, aí depois ela tá fazendo uma coisa, eu tô ali, sabe? A gente vai dormir, a gente deita, reza com a Mariana. Cara, Eu falo que a pessoa eu tenho isso certa- todo dia, então isso é inacreditável, assim, pra mim. Então, aí foi quando eu entendi. Eu falei, é assim. É assim que Pessoa se certa vive. tá- É É. assim que né? Deus, É. sabe, faz por você. Pô, que legal. As pessoas querem que caia do céu as coisas, sabe? Não, Deus ajuda você. Sim. E aí você faz por onde, e aí A pronto, gente aí fala, você né? entende. Que Deus está aberto para todos nós. É, Mas o passo, Tem que ser a dado, gente né? que tem que dar. tem que dar, né? claro. E às vezes a gente precisa de um empurrão, né? A Vivi te deu um. Claro. Né? Falou, ó, vai lá, vamos à missa comigo. E aí a gente às vezes pensa assim, pô, um negócio tão simples, né? Pô, vamos à missa comigo. Aí você fala, pô, tô namorando, vou com ela pra agradar, uma horinha ali de uma semana, vou fazer essa uma hora com É. ela, né? E cara, essa uma hora mudou completamente a vida de vocês. A presença na missa, né? Tem gente que não dá o valor merecido que a missa tem, né? E aí mudou completamente. E a partir daí vocês foram constituindo família. Vocês casaram? Casamos no civil No por enquanto. civil por Aham. enquanto. Ele já fez, ó, pra você ter ideia do que aconteceu, pra vocês terem ideia. Ele fez a catequese o ano passado para adulto. Que Legal. legal. Na escola, não? Não, eu fiz online. Aham. Online. É. Porque pra mim tinha que ser É online. difícil, né? Por conta de agenda. É, por causa de agenda. Aí, Não, mas foi maravilhoso. Sabe o que ele falava para mim? Quando Sim. ele ia pro estúdio para fazer a catequese Sim. com a catequista, né? Aí foi uma catequista que a minha mãe arrumou, que era da igreja do meu primo. Eu tenho um primo que é padre. Sim. Aham. E aí a minha mãe conseguiu e tal, resolveu tudo. Aí ele fazia toda semana, era toda terça, Toda né? terça. Quando terminava, eu falava, e aí? Aí ele falava, eu saio como se eu tivesse ido pra igreja, pra missa. Aquela coisa que porque ele tem domingo que ele não consegue ir à missa, porque ele tá, É. No ele tá show. viajando. No show. Eu sempre peço, sempre tento chegar cedo. É. E mesmo virado, Ele vai. eu vou. Quando ele chega na hora da ir na missa, ele vai. Ele só não vai quando ele chega depois. Sim. É, aí fica Mas a missa é 10h30. Se ele chegar às 10, ele vai. legal. Eu já fui direto do aeroporto já. Olha aí. É. É bom, né? Quando a gente começa a colocar como prioridade na vida Não, da gente. né? você sai da missa, poxa, sabe? Eu tava até comentando com você, né? É. Quando a gente sai da missa, assim, e a gente vê as pessoas andando com cachorro e coisa, assim. Eu falei, poxa, juntei também. Engraçado, Ele né? falou domingos pra mim. É, Ele falou tipo que assim, quando olha a pessoa, ele falou, nossa, Falei, foi pô, tão bom, eu queria que essa pessoa sentisse também. Se tivesse sido também. Talvez ela vá também à noite, eu não sei. Mas, sei lá. A gente sai querendo. É porque assim, quando a gente experimenta alguma coisa boa, É. A gente né? quer A compartilhar. gente quer compartilhar. Engraçado que esse domingo, especificamente, a gente foi numa missa 7 da manhã. A gente tinha um compromisso que ia durar o dia todo, a gente falou, e as crianças iam ficar acabadas, a gente falou, pô, vamos na missa 7 da manhã, vamos fazer essa loucura e vamos. Como se fosse uma loucura, assim, o negócio radical não, né? É que a Mas gente teve que acordar às 6, com 3 filhos, arrumar todo mundo. É loucura. aí é meu irmão loucura tava em mesmo. casa também tem uma menininha a menininha dele tem 2 anos, a mesma idade do nosso caçula. Aí arrumar aquela molecada toda lá e, pô, fomos na missa lá na igrejinha, né?
E aí é legal que lá é aberto, as cadeiras ao ar livre, assim. E aí teve uma hora que tinha uma pessoa, um cara passeando com um cachorro assim, e eu falei, pô, por que o cara não tá aqui? Eu pensei a mesma coisa. Você fala, poxa, E isso é tão bom pra ele. Especial. Né? Não de forma, eu não vi de forma assim, não é julgando. Não é julgando. Pô, querendo que ele estivesse Querendo aqui com a gente. compartilhar, né? Seria bom pra ele também, sabe? Não sem julgar. É isso aí. Uma coisa que eu aprendi também, cara, que realmente você julga, quem sou eu pra julgar alguém? Sim. Cara, e a gente julga muito durante a nossa vida toda, Sim. né? Com Durante a vida certeza. toda, enfim. Mas faz parte. gente E vai aí ele aprendendo. fez o ano inteiro de catequese. Sim. E aí foi tudo junto já para fazer a primeira comunhão e a crisma. Aham. E aí, se tudo der certo, a gente vai casar agora, Amém. né? E quando a gente casar, porque ele não pode fazer A crisma receber o sacramento da crisma. antes de casar, Aham. Sim. entendeu? Uhum. Então ele vai ter que receber no dia do casamento. Que Então vai ser a lindo. primeira vez na vida dele que ele vai receber o corpo de Cristo e vai você ser não fez a primeira e comunhão eu- ainda, você fez só a catequese. Você já quer catequese, e eu vai ser a Nossa. primeira vez depois de anos sem comungar, entendeu? Gente, isso Que é legal lindo, demais. que momento aí. Olha só, isso aí, enfim, é uma experiência que você vai viver e espero que seja maravilhosa. Eu fiquei algumas semanas sem comungar, precisava me confessar e tal. E aí a gente fez uma confissão. Aí no primeiro, a gente fez a confissão na sexta, aí a missa no domingo. Na hora quando eu comunguei assim, cara, Sentiu foi uma preenchido. emoção assim, ó, do olho escorrer lágrima na hora. Eu falei, cara, como é que é muito poderoso. se for É pensar, muito eu poderoso. que era um cara que estava apto, aí deixo de estar por conta de uma confissão, e é uma coisa que só dependia de mim, de ir lá no padre confessar, e vou deixar de receber essa graça, né, que é receber o corpo de Cristo. Pô, então parabéns você ter E feito a qual é a catequese. expectativa de vocês casarem? Porque assim, né? A gente acabou de fazer uma aquisição um pouco né, pesada. Não, mas também eu vou falar, também não é também por causa Sim. do dinheiro. Eu já fui casada na igreja e foi um casamento que não era para ter acontecido, Sim. sabe? Não era, foi um erro. Eu digo assim, que foi um erro que, sabe, que assim, uma pessoa muito legal, muito gente boa, mas assim, não era para ter acontecido. E aí eu tô tentando anular o Anulidade. casamento. A nulidade. E aí eu já entrei com o processo e tudo. Ele também já tá sabendo. Pra ele vai ser bom também, Sim. porque, né? Sim. Ele também vai Com estar certeza. livre Vai pra estar, poder. vai poder Com casar de certeza. novo. Enfim. E a gente tá esperando isso também, mas tá encaminhando tudo pra Pra dar certo. pra dar certo. certo. Vai dar Que certo. bom, vai sim. É. Deus Eu abençoe. perguntei a data por conta da indulgência plenária, que a gente tem até 6 de janeiro, né? Agora, todo mundo que eu falo, eu já fico pensando assim, nossa, para pedir a indulgência plenária, né? Para aproveitar esse ano da misericórdia de Deus, que vai até 6 de janeiro Ué, de mas quem 2026. Então, Pra vamos Deus nada é rezar. impossível. Vamos rezar pra isso. Pra Deus nada é É. impossível. Porque uma das coisas da indulgência plenária é fazer a a comunhão. comunhão. Não, e eu lá na Nossa Senhora do Guadalupe tinha um padre Marcelo e o padre Éder. Sabe quem é? Um do olho Sim. claro, magro. Quem? E aí eu fui pra confessar, né? Com o padre Marcelo. Falei, eu quero confessar, vou confessar. Aí cheguei lá, não era o padre Marcelo, era o padre Éder. Que eu, sei lá, achei que era Sim. ele, mas chegou lá, era o Éder. Eu falei, aí eu já queria ter confessado com o padre Sim. Marcelo, que já sabe da minha história, não sei o que, não sei o que. Aí cheguei lá no padre Éder. Gente, o que ele falou pra mim, olha só como é que Deus ele faz as coisas e melhor do que a gente quer. Eu Muito. queria o padre Marcelo, mas padre Marcelo, eu queria muito, mas assim, nesse dia o padre Éder me Mandou bem. Mandou bem. ele falou uma coisa pra mim que era isso que eu precisava ouvir. Toda vez que, na hora da comunhão, eu ficava muito triste. Eu chorava muito porque eu não podia comungar. E aí eu falei isso pra ele. Eu falei, padre, na hora da comunhão eu fico triste, eu choro, me dá assim, uma tristeza profunda. Ele falou assim, deixa eu te falar uma coisa. A sua renúncia em não comungar, pra Deus, é até um amor muito maior que muita gente que tá aqui na fila comungando. Entendeu? Que não deveria estar. Que não deveria. Então, assim, não fica assim. Entrega pra Deus essa sua renúncia, sabe? Essa sua renúncia que Deus, ele sabe do seu coração, ele sabe Sim. por que você tá assim, ele sabe por quê. E você tá sendo fiel, Sim. entendeu? Porque tem muita gente que não pode E comunga. e comunga, às vezes até que casado, que já foi casado Sim. e tal, que separou e continuou Sim, comungando. E sim. fala, não, meu negócio é com Deus, não sei o quê. Não, eu sei que é uma autocondenação, eu sei disso, entendeu? Sim. Então, assim,
Então eu prefiro, aí a minha tristeza se transformou em esperança, entendeu? Deus colocou o que você precisava ouvir ali através de um padre que você nem engraçado esperava. você ter falado isso, né? A tristeza transformada em esperança. É. E a gente assistiu uma formação do Padre Oswaldo também, que é outro padre maravilhoso que a gente teve a graça de conhecer. E ele fala assim, a gente fala de esperança, esperança. E aqui no Brasil, até tem o ditado, né? Esperança é a última que morre. Mas aí ele falou, a nossa esperança, nós humanos, fala assim, a gente tem esperanças, né? Eu tenho esperança de ter um carro melhor, de comprar uma casa, de tirar umas férias, de fazer alguma coisa e tal, do meu time ganhar. Mas a esperança, no singular, a esperança é mesmo, a única que a gente tem é Jesus Cristo. Né? Então transformou para você em esperança, que é Jesus Cristo. E o que ele falou é isso também, a frase que me marcou. A esperança nunca decepciona. Nunca decepciona. Que é Deus. Porque a nossa esperança é Deus. Né? Mas conta um pouquinho disso. Você falou, poxa, que você teve sua filha, a realização da sua vida foi essa. Assim, então, a sua família concretizada. Então, o Rodrigo é um amor que eu sinto por ele, um amor que eu nunca senti na minha vida, por ninguém. E eu sempre leio que o amor de marido e mulher, eu até li esses dias, o amor de marido e mulher é um amor que você escolhe. Porque o seu filho é o seu amor, você é seu filho, você ama o seu filho, né? Seu pai é seu pai, sua mãe é sua mãe. Mas o marido a gente escolhe amar, entendeu? Então essa escolha é muito, é um amor assim, surreal. Tanto é que na Bíblia fala, né, que você tem que amar mais a sua esposa e o seu marido que os seus próprios filhos. Sim. Né? Os filhos terão a vida dele. No final serão vocês dois, nós dois. Então, aí, o meu sonho de construir uma família, eu construí com ele. Com o amor da minha vida. Ele é o amor da minha vida. Entendeu? E aí, antes da gente começar... Quando a gente começou a se falar no WhatsApp, ele falou pra mim que estava apaixonado. Eu tô apaixonado, não sei o que e tal. Eu falei, deixa eu te falar uma coisa. Eu quero ter um filho, eu quero casar e quero ter um filho. Você tá disposto? Já alinhou a expectativa. Eu já falei isso pra ele. Eu falei, você tá disposto? Porque eu sabia que ele tinha filho, né? Talvez ele não quisesse mais. Sim. Né? Aí eu falei assim, ele falou, não, eu tô disposto. Você é a mulher da minha vida, eu tô disposto. Eu falei, então tá. Aí a gente começou a namorar. Namorar. E aí... isso foi em 2019, né, que a gente começou no final de 2018. Quando foi em 2020, lá para agosto, setembro, eu já tinha 42 anos. Aí eu pensei assim, não vou engravidar mais. Eu já tô velha, não vou engravidar mais, não sei o que, já não engravidei até agora, não vou engravidar mais e tal. Vou deixar isso pra lá, não vou mais me preocupar com isso e tal. Aí isso era mais ou menos agosto, setembro. Aí quando foi em outubro, eu fui na missa do dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. Mas eu fui na igreja de Nossa Senhora de Guadalupe. Mas eu fui com a intenção de Nossa Senhora Aparecida, que foi no meio da semana. Sim. Feriado. Só que eu fui na igreja que eu frequentava, que era Nossa Senhora de Guadalupe. E dia 12? É o dia das rosas, da Missa das Rosas. Olha só, eu não fui com a intenção da Missa das Rosas. Eu fui com a intenção da Nossa Senhora Aparecida, mas calhou de cair na Missa das Rosas. Para quem não sabe, a Missa das Rosas da Nossa Senhora de Guadalupe é a missa das mulheres que querem engravidar e das gestantes. Né? Das gestantes. Que tem todo dia 12. Todo dia 12 do mês, na Nossa Senhora de Guadalupe, na 312. Sul. Aí eu tô lá, sentada, na hora da comunhão, né? E aí eu tô abraçada com ele assim e chorando, por causa da comunhão, que eu não podia comungar. E ele me amparando, né? Me abraçando e compartilhando da minha tristeza. Sim. Aí passou um senhor do meu lado, eu vi o senhor passando, ele ajoelhou aqui, eu tava aqui, ele ajoelhou ali e comungou, né? E aí, quando ele voltou pro lugar dele, ele passou por nós dois e abraçou nós dois e falou assim, receba um corpo de Cristo através de mim. Nossa. Como é que ele sabia que a gente estava chorando por causa disso? Por causa que a gente não podia comungar. A gente podia estar chorando por qualquer coisa. E ele tá aqui para me ajudar nesse testemunho. Porque, por exemplo, quando a gente conta, eu conto assim, tem gente que até parece. Conversa, até né? a gente, eu vou depois falar do batismo da Mariana, da minha filha. Aí ele pegou, passou e abraçou a gente, falou, receba um corpo de Cristo através de mim. Falou no meu ouvido isso. No meu ouvido. Ele abraçou e falou no meu ouvido. Era absolutamente tudo que você precisava ouvir, né? É o que você queria ouvir ali, né? Exatamente, porque ela não podia receber, então ele dali foi. Mas olha só como é que as coisas são. Ele reparou que eu não comunguei. Olha só, por quê? A missa estava lotada. Como é que ele reparou que a gente não comungou? Como é que ele reparou que eu estava chorando? Aí ele voltou pro lugar dele.
Depois ele voltou e falou pra gente, olha, Deus tá ali me incomodando pra vir aqui falar com vocês. E o que ele tem pra falar pra vocês é o seguinte, insistam, persistam e consagrem o filho de vocês pra Nossa Senhora. Nossa. Quando a gente saiu de lá, eu falei assim, Rodrigo, que filho? A gente não tem filho junto. Eu já tava grávida e não sabia. Eu engravidei dia 3 de outubro. Gente. E isso era 12 de outubro. Nossa. Eu só fiquei sabendo lá para final de outubro, né? Uhum. Porque aí eu comecei a ter os sintomas, aí eu fiz o exame e aí eu tava grávida. Aí eu fiz as contas. Eu falei, Rodrigo, aquele dia eu já tava grávida. Olha aqui, ele falou pra gente consagrar nosso filho. Deus falou pra gente consagrar nosso filho pra Nossa Senhora. Nossa. Entendeu? Coisa. Eu já tava grávida e não sabia ainda. Caramba, gente, que coisa maravilhosa. Que espetáculo. Aí, no batismo dela, aí ela nasceu maravilhosa. Não, aquela menina é uma bênção de Deus. É lindinha ela demais. é linda, ela é maravilhosa. E aí, Vai falar de filho aí, não tem como, né? Ah, meu Deus. e aí teve o batizado dela. E aí eu contratei um fotógrafo, lá no Nossa Senhora de Guadalupe também. Sim. Contratei um fotógrafo e tal, não sei o quê. Aí teve a consagração a Nossa Senhora, que foi, a minha mãe foi madrinha de consagração. Aí minha mãe tá segurando ela do lado de Nossa Senhora. Aí o padre Marcelo olha pra mim e falou assim, você tá vendo isso? Aí quando eu olhei, uma lágrima dela tava escorrendo, ela tava feliz. Criança, a gente sabe, Sim. quando vai começar a chorar, ela fica enjoada. Aham. Não, ela tava rindo, assim, de repente caiu uma lágrima no olho dela, assim, ó, na hora da consagração. Aí, eu pensei, né, não, isso é coincidência, ela devia estar chorando, né, queria chorar, não sei o quê. Pensei, não deve ser nada, isso aí deve ser... O padre olhou pra mim, tá vendo isso? A minha mãe, olhando, tem a foto da minha mãe, falando assim, olha aqui, ela tá chorando, emocionada. Aí tá. Aí eu falei pro Fabiano, o fotógrafo, Fabiano, me manda as fotos do batizado. batismo. E aí, quando você recebe o link, geralmente é a sequência, né? Eu entrando na igreja, não sei o que e tal. A primeira foto que aparece é qual? Ela chorando. No colo da minha mãe, que já era mais pro final. A primeira Foi foto do link. A capa do link, assim. Foi a primeira foto do link, ela chorando. Olha só. Ela Cara, chorando. que... Entendeu? Então, tipo assim, pra mim, foi assim, tá vendo? Nossa Senhora tá te mostrando, ela tá aparecendo pra você. Então, aquelas aparições de Nossa Senhora em Fátima, Isso. não sei aonde, é isso pra gente também. Sim. Ela tá Exatamente. aparecendo pra gente. O manto de Juan Diego. O manto. Pois é, a gente às vezes quer ver o manto, né? Às vezes eu quero ver a Senhora de Fátima aparecer aqui na minha frente agora. E fala, não, mas às vezes ela tá ali naquela lágrima que você... naquela sutileza daquela lágrima, ela tá né? no tio abra- Nilson, no tio Nilson que falou com a gente. Depois você conheceu ele. Depois eu perguntei o nome dele Sim. e tal. Ele trabalhava na comunidade, mas ele foi embora. Eu peguei o WhatsApp dele, aí saiu uma exatamente. reportagem, Ele tava mandei naquele pra abraço. ele. É isso Né? aí. Que legal. Nossa, que E é aquilo bacana. que o Sérgio falou, né? Deus manda anjos. Naquele momento ele foi um anjo. Foi um anjo pra vocês. Com Ele certeza. foi enviado, com certeza. Com certeza. Nossa, Não isso tem é... coincidência, né? Tem Não, Deus. de jeito nenhum. E, Vivi, na sua vida, você falou, Sempre foi católica. cresceu católica e tal. Sempre foi? Aham. Ou teve algum momento assim que a religião esfriou, que ficou mais distante? Teve alguns momentos. Faculdade, que era... Eu lembro que eu fiz um encontro de jovens com Cristo no EJOC, Sim, lá em Taguatinga, Taguatinga é na muito Perpétuo forte. Socorro. E na época, a gente recebia um livro que tinha e-mail, telefone, né? Não tinha WhatsApp, não tinha nada disso. A gente tinha um livro. E eu lembro que eu comecei a ter muita fofoca de gente, disse-me-disse, né? Jovem, né? E tudo. Aí, isso me desanimou um pouco, sabe? Da igreja, daquele encontro de jovens. Mas aí logo eu pensei o seguinte, eu não vou deixar... Eu tenho que continuar meu caminho com Deus. Eu não vou deixar isso atrapalhar o meu caminho, né? As pessoas atrapalharem o meu caminho. Isso é extremamente importante, porque tem muita gente que às vezes deixa de ir na igreja porque esquece que ali é feita de pessoas. Então a gente tem que estar ali por Cristo e para Cristo, exatamente. né? As pessoas são falhas, né? Não tem como. E aí depois eu entrei na faculdade. Aí eu já tinha formado na faculdade quando eu entrei no encontro de jovens. Aí depois... às vezes vai esfriando, a gente para de ir à missa, né? Aí depois volta. Mais uma vez a Mariana, uma coisa que me faz, até antes dela nascer, tinha dia que, tipo assim, domingo acordava,
sei lá, aconteceu alguma coisa, eu não ia na missa, entendeu? Agora não. Depois que ela nasceu, pode fazer o que for, Tá eu vou na chovendo missa. canivete, tem que- Então, por quê? Porque eu sou um exemplo para ela, Sim. né? Ela só vai aprender que todo domingo ela precisa ir à missa se eu levar ela. Se eu não levar, ela não vai. Sim. Se, tipo assim, acontecer alguma coisa e aí ela vai falar, ah, não, então eu vou falar que eu vou hoje, eu não vou na missa, entendeu? Ela já sabe que todo domingo é... Tem que ir à missa. Então eu levo ela desde bebê. Então eu pensei, e até isso ela fez eu ficar mais firme, né? mais firme na missa, na igreja. Entendeu? E você, digamos assim, Eu não tive isso, né, na minha Juventude. na minha juventude, na minha infância. Eu fui batizado, né, na igreja católica, mas não tínhamos essa ir todo domingo à missa. Não tinha. você é de Brasília também? Porque assim, Eu sou de a gente Brasília. acompanha, Eu sou nascido e os criado. Raimundos aqui de Brasília, mas Nasci nasceu e criado aqui. em Brasília, eu saí em 94, 95, morei fora, voltei em 2003. E aí não quero mais sair daqui. Ah, que é Brasília bom é bom, demais, Não né? quero mais sair Também daqui, sou pelo amor de apaixonado Deus. por Já morei Brasília. Rio, São Paulo. Não existe lugar melhor que a terra da gente. Ó, nós não somos daqui, A gente é de mas Minas. a gente Ama escolheu Brasília. Brasília, a gente é apaixonado. Brasília realmente tem uma Qualidade. coisa, qualidade de vida, céu. Mobilidade aqui. Aqui é uma cidade que faz você sonhar, faz você acreditar, sabe? Não é fácil, assim, pra minha profissão, assim, a galera que tá começando, realmente tem que Sair de Brasília. tem que sair de Brasília e tal. Assim, apesar de hoje estar um pouco mais... hoje é tão difícil falar, né? O que é certo, o que Sim. não é. Muda Nessa toda minha hora. carreira, porque muda demais. Porque hoje é muito globalizado. Você tem internet, você tem, né? Você pode fazer muita coisa de casa, enfim. Mas realmente hoje é São Paulo, assim, não é nem mais Rio de Janeiro, é São Paulo. É. Rio de Janeiro só tem a Globo, você vai lá, faz algum programa ou outro, mas Showbiz São Paulo ali, é que acontece, São Paulo né? é que você vai fazer entrevistas, você vai fazer podcasts, você vai fazer milhões de coisas, é tudo São Paulo. Tudo São Paulo. Então é um lugar que ainda assim, mas hoje eu consigo realmente fazer, tipo assim, eu tenho um show perto, aí eu já aproveito a passagem para mais um dia para ir fazer Vai e tal. lá, Aí pronto. Mas eu de Brasília aqui pra mim tá. Nossa. E até pra deixar a família mesmo. Você prefere você sair e deixá-las aqui com certeza. Num lugar tranquilo, num Mais lugar que eu seguro. sei que é seguro, que é um lugar onde vai ser ótimo para criar a nossa filha, Com certeza. né? Ela tem tentar pelo menos dar uma infância mais ou menos Sim. que eu tive, Parecida assim, com a nossa, parecida né, com a que a nossa, gente né? De ter, Viveu. enfim. Então, E a parte de Deus na sua vida, assim, você falou lá atrás que começou com a Vivi, né? Você teve algumas experiências foi igreja batista, foi espírita e tudo mais. Mas durante esse período todo, a época assim da banda estourando, não tinha tempo pra parar e pensar assim? Não. Vocês não paravam? eu sempre tive essa coisa com a igreja, Deixava sabe? a igreja. Eu sempre fui um cara de fé. Aham. Tinha fé. Mas a minha fé era muito mal aproveitada, eu acho. Né? Aham. A minha fé ela poderia ser muito melhor do que ela era, porque realmente eu não tinha essa intimidade com Deus. Entendi. Então, muita coisa eu aprendi agora. Muita coisa. Então, naquela época, assim, é que a gente fala, né, cara? Eu conseguia as coisas, mas eu perdia. Eu conseguia e perdia. Pô, né? Então, aí quando realmente eu entendi, entreguei mesmo, eu falo e sem medo de falar para todo mundo, entreguei minha alma mesmo, falo mesmo, dou meu testemunho e, cara, falo, minha vida melhorou assim, não dá nem para botar em porcentagem, porque não tem número que valha o que realmente é. Então, Mas Chegou Gente, participação é especial um gato aqui. que tá aqui. olha, tá vendo? Olha como é que tá. Não, pode deixar, por favor, deixa. Pode deixar. Eu Se eu amo. pegar ele Eu amo. bate? Mas é incrível você ver, assim, ó, que eu falo, né? Deus ama todo mundo. Mas se você pegar outros músicos da sua geração, olha o que Deus fez por você. Pô, você postou esses dias, né?
que fez aniversário de morte do Chorão, né? A gente perdeu vários e vários artistas, né? Pô, um monte de gente que eu escutei minha vida inteira enfim, que a gente perdeu porque talvez não teve a oportunidade que você teve. Exatamente. Né? Exatamente. Olha então, que perfeito. Naquele momento que ele precisava, ele tinha que ter procurado. Mas acho que não tinha ninguém ali do lado que realmente conseguisse levá-lo até lá. Sim. Eu acho que realmente faltou isso um pouco, né? A viver, assim, eu falo pela minha experiência. Realmente tem que ter alguém que faça você realmente sentir aquele poder. Acho que foi o que aconteceu com o Rodolfo, né? Eu ia até perguntar. Foi o que aconteceu com o Rodolfo, foi a esposa dele que levou ele. Ele teve um histórico de conversão. Né? Ele é evangélico, mas teve um histórico de conversão bem mais cedo, né? Bem mais cedo, E vocês ficaram um tempo sem se falar. Sim. E você... Justamente porque por causa da minha falta de entendimento, né? Da coisa em si e também por causa de questões financeiras, enfim. Acho que tudo é maturidade também, exatamente, né? Olha que Deus teve o tempo de cada um. E Deus me ensinou uma coisa. Ele falou, cara, não é que você errou, não. Você está aprendendo. Sim. Você precisava passar por aqui para você aprender, para você... todas as coisas ruins que aconteceram, né, nesse tempo e tal. Eu construí uma ponte para uma vida muito melhor. Amém. Eu construí mesmo. Amém. Né? E naquela época, né, quando ele saiu da banda, eu só tinha aquilo, né? Eu só tinha aquilo. Eu tava agarrado só ao Raimundos. Era a única coisa que me mantinha de pé. De repente, acabou. Acabou não, assim, mas naquele momento acabou. Foi um choque, pô. Naquele um mês que a gente ficou sem saber o que fazer, o Raimundo, eu fiquei sem chão. Foi difícil, cara. Doeu demais. Imagina. Doeu demais, porque realmente, talvez, né, se eu tivesse... Eu não gosto de pensar assim, cara. Eu odeio pensar com arrependimento. O cis da vida. Que, se eu tivesse... cara, isso pra mim só me atrasa. Então eu prefiro nem pensar. Eu falei que não... Aconteceu tudo do jeito que tinha que acontecer. Tinha que acontecer. Porque se eu tivesse feito assim, talvez eu não teria vivido. Sim. Exato. Não, e ele falou sobre a intimidade, né? Que ele não teve essa intimidade com Deus. E eu sempre falo que mesmo eu tendo, desde criança, tem coisa que ele fala pra mim, que ele me ensina, que eu penso assim, gente, por que esse menino tá falando isso pra mim? Que parece que ele tem uma intimidade com Deus, assim, tão grande, tão maior que eu. Isso que ele acabou de falar é um exemplo. Ele falou assim, eu não gosto de ficar pensando no que passou, eu prefiro... Isso Deus se agrada com a pessoa que pensa assim. Com certeza. Ele não gosta da pessoa que fica se lamentando. E eu sou um pouco assim. Você sabe que eu acho que isso é de homem e mulher? Porque vocês dois estão assim. O Sérgio é assim, amor... Aí ela não tem que olhar pra trás, a gente tem que olhar pra frente. Já foi. Eu fico assim, falei, gente, se eu tivesse... não, e aí? Me conforta. Eu sempre falo isso pra ele. Me conforta. E aí ele tem umas coisas assim que ele fala, eu falei, gente, mas esse menino tá tão, né? Evangelizado. Aquele empurrãozinho que você deu foi bom, né, Lili? E aí ele embalou e agora... Isso... Nossa, ajudou demais, cara. É impressionante, assim. Eu falo para as pessoas que estão assistindo, que ainda não teve essa oportunidade, eu estou vindo só por, né? Sim, pela curiosidade essa história da minha pessoa, assim, enfim. Cara, você quer que sua vida mude para muito melhor? Pode saber, entrega, confia. Eu assim, né? Eu sempre fui muito desconfiado, então eu não confiava. Agora eu confio. Nossa, entrega, porque vai te surpreender demais. A nossa vida, assim, minha vida começou agora, realmente. Olha só. A vida que eu queria ter. Começou agora, com a Vivi. A minha também. Porque... Você tá com quantos anos, Digão? Tô com 54. Então, se a gente pensar, a vida começou aos 50 quase. Exatamente, foi aos 50. A gente vai fazer 7 anos juntos. Aos 48, 50, nunca é tarde, nunca é tarde. Nunca é tarde. Vai, é agora, a hora é agora, vai. Com certeza. E confia, porque é de verdade. É de verdade. E outra coisa, assim, você ainda é uma figura pública. A dificuldade, né, de falar, poxa, então até aqui eu não sabia o que era, mas agora eu conheci. E até teve um casal que a gente gravou que ele falou, depois que você vê, não tem como desver. Então, assim... Ele usou esse termo. Ele usou esse termo. Então, assim, que legal. Não tem como, impossível pra mim. Eu falar que não, desse, impossível.
Então, assim, que legal. E cada vez mais isso, de pessoas como você se posicionar e falar, poxa, né? Olha que maravilhoso que é uma conversão, olha que maravilhoso que é a construção de uma família sólida, de aceitar que Deus E a gente é o precisa, autor da sua vida. A gente precisa desses exemplos. Porque aquilo que a Yara falou lá atrás, tem muito... Às vezes a gente fala assim, poxa, eu toco a minha vida aqui, Eu vou à missa. eu tô bem com Deus, minha família tá legal e tal. E isso basta. Mas não basta. Porque não é basta. ide e evangelizar, né? É. Então, a gente não pode ficar calado. A gente está passando agora, né, o negócio do Frei Gilson, que está movimentando essa... Gente, mais de 1 milhão, quase... Eu acho que vai bater 2 milhões de pessoas, Até o final da espectadores quaresma, ali. com certeza. Com certeza vai bater, né? O cara sendo atacado. Então, a gente precisa fazer um movimento de fortalecer as famílias, né? De fortalecer a vida em Deus, a vida em Cristo, né? Então, quando a gente pega alguém que tem voz nacional, é um cara que é querido e tal, cara, isso é maravilhoso você poder passar essa mensagem pra gente, né? Você falar assim, poxa, foi a minha mulher, a minha esposa que me ajudou, que abriu meus olhos, que me levou à missa, e uma missa, aquela música ali. Você, um músico profissional, já tocou para milhares de pessoas. Às vezes você tem lá um músico, tem paróquia que tem músico ali, que tá num esforço, cara, fudido para conseguir tocar na igreja, que não tem tanta habilidade. Tem outras que tem músicos super profissionais, né? Mas você vê, poxa, a conversão às vezes vem vem ali. Né? Vem de um músico mais inesperado, né? Exato. Né? Você fala, pô, quantos palcos você já dividiu, quantos músicos extraordinários. E aí foi, pô, um músico de uma paróquia, né, de um bairro, que foi ali que mexeu com você. Então, Mas Deus, ele age assim, né? Deus age assim. Na simplicidade. Deus age assim. Pô, que maneiro. Muito legal. Você estava falando, né, que o Padre Gil está sendo atacado. Eu também sou muito atacado, né? Eu imagino. Por causa da minha banda, enfim. É uma banda que fala palavrão, enfim. Mas uma coisa que a Vivi fala, uma coisa não exclui a outra. Sim. Né? Uhum. Porque o que importa é entretenimento. A minha banda, ela é entretenimento. A minha banda não é um manual de conduta. As coisas que a gente canta é tudo zoeira de moleque, que a gente era moleque, a gente zoava, brincando. E são coisas que a gente jamais fez. Ou seja, pô, você vai deixar de ver um filme de ação, vai deixar de ver um filme de não sei o que o outro, sabe? A gente não sai do cinema e sai matando as pessoas por causa de filme, sabe? É a mesma coisa. E, de certa forma, tem essa galera mesma que ataca, né, o Padre Gilson e tal. É a mesma galera que que vem me atacar também, falar, você se converteu, por que você continua no Raimundo, você tem que seguir os passos do Rodolfo. Eu falei, cara, primeiro, eu não sou o Rodolfo. O Rodolfo, ele realmente saiu para evangelizar de uma forma... Sim. Do jeito dele. Do jeito dele, o jeito que ele buscou. Ele realmente E radicou. não que ele não evangelize também, entendeu? Ele pode evangelizar. Todo que ele vai dar o testemunho dele, ele está evangelizando. Eu achei lindo que no show que a gente participou você contou a sua história de conversão. Então ali é uma forma também, entendeu? Claro. Outros tanto poderiam se envergonhar, mas é que agora eu sou o Digão do Raimundos. É que agora eu sou o Digão da igreja. Não, eu sou o Digão e eu vou falar. Eu continuo. Sim. E assim, e eu nunca vi nunca teve essa maldade. Nunca foi de maldade. É diferente, você vê. Com certeza. O que está rolando hoje, né, ali para a galera jovem, realmente eles vivem aquilo, é uma coisa que, que me assusta. Aquilo me assusta. Porque o que a gente fala, cara, é zoeira. Pô, conversa de bar. A gente aqui brincando, zoando, dando risada. É isso, a gente dá risada, a gente não leva a sério. Sim. Não é para ser levado a sério. É divertido. Não é para você, eu estou vivendo isso, vivenciando isso. Aí vai ostentar. Tudo errado tá ali. Ostentar, você se achar melhor que o outro e não sei o quê. O Raimundo sempre foi um anti-herói. A gente sempre foi aquele cara que se dá mal no final, sabe? O Didi sempre se dá mal no final, né? É isso. Os trapalhões. Até os trapalhões, cara, sabe? É sem maldade. Sim. É que a gente veio de outra geração. Né? É que eu falo, é sem maldade. Por exemplo, quando eu ia perguntar justamente isso, né? Das músicas. Porque, pô, tem palavrão pra caramba. Tem. Né? E aí eu tava escutando, tem umas que tem muito mais, mas fala, porra, quero ver o oco. Aí, pô, você fala assim, pô, ninguém quer viver aquilo, né? Ninguém quer se estourar todo num carro, ninguém quer.
bater em todo mundo, porque ninguém ajudou ele a desvirar o carro. Entendeu? Ninguém quer viver isso, né? Aí eu ia perguntar, pô, e aí, como é que é pra você, né, conciliar essas duas coisas? Mas você já respondeu. Agora, esses ataques que você recebe, assim, pô, não tem como, né? A rede social tá aí, potencializa as coisas boas, mas as coisas ruins também, né? Como é que você lida com isso? Então, eu assim, né? Antigamente eu me preocupava mais, assim, no começo, as primeiras vezes que eu já fui cancelado várias vezes. Então, mas só que eu percebi que é uma coisa que acontece, cara. Você fica mais chocado na primeira vez, depois vira. Aí depois você vê, sabe? Eu não mudei meu jeito de ser, eu só vi uma coisa e continuo trabalhando, fazendo show. Claro que existe uma máfia, né? Dessa galera que tenta te tesourar, tesoura aquilo. Só que Deus vai lá e abre outra porta para mim. Ele vai lá e abre outra porta e vai e tá tudo bem, né? Mas essa galera, ela realmente eu só compro briga mesmo, quando é um cara grande, assim, é um cara que vale a pena eu ir lá e Sim. Porque aí ele vai ter que se mostrar, né? Ele vai ter, eu vou mostrar, ele vai se mostrar e se der engajamento, ótimo. Com certeza. Antes não, a gente ficava ali, né, velho? Um Zé Ninguém que aparece ali, porque aí você vai ter que responder todo mundo, pelo amor de Deus. Não, você tem que escolher agora melhor, a gente, né, amadureceu mais, então você escolhe melhor com quem você vai debater. Você tem que debater com alguém que realmente esteja à sua altura do debate. E uma coisa que eu aprendi na vida, assim, que eu acho que fica tão mais fácil a maturidade, né? Você quer palmas da sua esposa, da sua filha, Exatamente. O resto é bônus. É o que eu falo, nem Jesus agradou todo mundo, quem somos nós para agradar, então... E querer palma de quem já não gosta de você, tipo... Eu fiz eu toquei no Carnaval, né? Um bloquinho da 89 da rádio. E era rock. A gente tocou rock pra galera, não foi carnaval. A gente tocou rock. Só que aí junta a galera, os vocalistas das bandas, com uma banda de apoio. E eu fui lá e toquei umas 6 músicas, foi maravilhoso. Tinham 10 mil pessoas. Que legal. O pessoal ali na frente gritando meu nome, Diegão, sabe? Gostoso, foi emocionante aquilo. Eu gosto, sabe? Lógico. Mas assim, eu entrego meu coração numa bandeja pra todo mundo. Eu vou lá e dou a minha alma ali em cima. E, toca as músicas que a galera gosta, todo mundo cantando, e foi maravilhoso. Aí quando a 89 começou a postar no Instagram, aí vem pessoas que nem estavam lá. Elas nem foram lá. Nem sabem o que aconteceu. Nem sabem o que aconteceu, mas falam, que coisa horrível, aqui não sei o quê. Cara, você tava lá, tava todo mundo, todos os vocalistas das bandas que estavam ali, que é o Badawi, todo mundo me olhando feliz, me abraçando, e a gente se abraçando, e eu feliz por eles também, a hora que eles estavam tocando, todo mundo cantando as músicas dele, eu fico feliz por ele, e eles felizes por mim, e é isso, cara. A gente só tinha amor ali. E a plateia, 10 mil pessoas, todo mundo feliz. Vi gente com boné do MST, do não sei o quê, e tava se divertindo. É isso. E a galera, aí vem os caras, né? Aí você vai olhar, aí você entra, né, no perfil do cara. A primeira coisa que você percebe quando o cara é hater profissional, na hora que você vai marcar ele não deixa você marcar ele. Não sabia. Quando você vai responder ele, aí tem que aparecer o arroba dele. Aí não aparece, por quê? Porque ele trava. Porque ele é o cara que só pra atrapalhar. É o mal da internet. Sim. É o cara, parece que aquilo pra ele é como se fosse uma droga. Ele ir lá e contestar um artista e o artista responder pra ele, aquilo pra ele foi o prêmio, né? É o momento da vida dele. É o êxtase dele dele, chamar né? a atenção, eu sou alguém, eu tô aqui. Mas ele faz do jeito errado, porque aquilo só faz mal pra vida dele. Sim. Só faz mal pra vida dele Só mesmo. faz mal pra vida dele, cara, porque ele não foi lá, ele deixou de ir lá porque ele ia se divertir, porque ele ia ver todo mundo cantando, dançando. Ele até gosta do Raimundos, mas ele quer falar mal, porque ele precisa falar mal, porque tá aquela galera, Sim. a narrativa falar mal por causa de questão. Aí eu não aguento e vou lá defender ele. Ela vai. Teve um cara que comentou assim. Eu ia perguntar o que sobra pra você. Eu vou lá defender ele. Teve um cara que falou alguma coisa, digão de. Ela entra na voadora com ele. Essa mulher de verdade. Essa é mulher de verdade. Ele botou digão de.
Sem falar. Aí eu peguei e falei assim, aí eu marquei ele e falei assim, dá vontade, né, de ser maravilhoso assim. Te entendo. Eu entendo, dá vontade de ser maravilhoso assim, tá lá com 10 mil pessoas, com gente bonita, todo mundo, sabe? Sim. Com os meninos, o Badawi do CPM, o Di Ferreiro, do NX0. Entendeu? Muito legal. Aí eu queria estar lá. Bacana, pô. Eu queria estar lá, mas já que eu não posso, eu vou tentar puxar ele pra baixo. Eu queria estar lá de verdade. Exatamente. O Sérgio queria estar lá mesmo. Mas vou te falar que isso tá... Tá diminuindo. Tá, sabe? Tá sendo... Porque tá havendo uma... né? Tá havendo uma revolução. Tá. Eu falo isso, assim, a gente vê a polarização crescendo muito, essa galera de ódio, assim, de falar mal dos cristãos e tal, mas eu acho que isso vem fortalecendo o lado de cá também. O amor, né? Porque a gente vai se dedicando. E eu acho que um grande exemplo disso é o do Frei Gilson, né? A quantidade, como ele tá crescendo agora e a cada dia. Agora, te perguntar uma outra coisa aí de showbiz com religião. Uhum. Entre os amigos ali que tocam Fica e tal. à vontade. Se rola algum preconceito, a galera fala, pô, você era do rock and roll, sei lá. Cadê aquele cara Digão que a gente conheceu? Com a gente tá maluco e tal. Vamos lá. E hoje você agora é um cara, o Digão pai de família, o Digão de Conservador. Deus. Conservador. Conservador. Cara, eu vou te falar uma coisa. No palco, eu sou maluco que qualquer um ali. Porque eu me entrego. A música me enlouquece. Assim, né? Sim. Porque, cara, a veia rock and roll, de pegar a guitarra e levantar e querer empurrar a guitarra no amplificador, eu faço tudo isso. E eu não preciso de droga. Né? Eu fumei, né, dos 16 aos 33. Eu fumei maconha, né? E eu parei. Em 2004. Nunca mais voltei. Olha. Parabéns. Eu, assim, Parabéns. Eu vou te falar, cara, que foi uma coisa que eu fiz e tenho muito orgulho, assim, sabe? Porque, assim, de repente, ali naquela época foi bom, eu curti, eu vivi, mas depois eu percebi que aquilo não estava sendo bom para mim. Tanto fisicamente, né, da fumaça, do tabagismo, que falar que não faz mal, sim. Sim. É um cigarro. Sim. E pelo lado psicológico também da coisa. Então, e eu ando com a galera, pô, tem gente da minha banda que usa, e os meus amigos usam, lá no camarim, lá tava lá, eu fico de boa. E eu lembro muito daquela passagem, né, que eu ande pelo Vale das Sombras, Sim. vão, né, 10 mil e eu tô tranquilo, e aquilo é tão forte dentro de mim, que eu não, pô, às vezes o pessoal me passa assim, eu pego entrega pro próximo. E assim, continuo na conversa, eu tô ali, aí uma outra pessoa, você não vai? Eu falei, não, tô de boa. Eu não fico assim, sabe? E eu nunca fumei, né? Nunca fumei É maconha. imaculada essa aqui. Aí ele fala pra mim, eu acho tão bonito que você é imaculada. Não tem tatuagem, nunca fumou. Então, pô, que bacana. Não, e a gente tem muitos amigos, a banda dele solo. Sim. Cara, as meninas tatuadas, não sei o quê, e elas, né? Mas são ótimas pessoas também. Sim. Cara, e a gente se dá muito bem. E te digo mais, às vezes me dou melhor com elas. Teve uma que tava passando por uns problemas aí, eu falei assim, eu fui falar pra ela e tal, amiga, até rezar eu tô rezando agora. Olha que benção. Mas aí, o que acontece? O trabalho de conversão da Vivi é forte. Mas aí, às vezes com elas, eu me sinto melhor, às vezes, é o que a gente tava falando de gente, de humano, né? Com gente que fala que é devota, que é, sei lá, que é católico, que é evangélico, que é Cristo, que é não sei o que, entendeu? Eu me sinto muito bem com elas, sabe? Então, assim, são meninas boas, entendeu? Que gostam de mim, sabe? E que talvez rezam pra você, que torcem pelo bem. E vai ter a hora delas. Eu também acho. Vai ter. Eu também acho. Vai ter a hora. Não adianta você querer. Eu falo assim, a gente tem que dar um empurrãozinho e falar assim, olha, a gente tá de portas abertas. Se precisar, a gente tá aqui. Vamos lá. Mas não adianta você ficar toda hora pressionando a pessoa ali, porque espana, né? Mas uma coisa que é importante, não se omitir. Nossa, não deixar de ser você. Não, claro. Imagina. Você tem o poder da conversão. Nós temos, né? O poder, assim, como leigos, de falar de Deus e de converter. Sim. Não, eu não, nunca. E aí, voltando àquele assunto que eu tava falando pra vocês dele, da intimidade que ele falou que não tem com Deus, mas tem hora que ele me surpreende. Quando eles fizeram as pazes, ele e o Rodolfo, aí logo o Rodolfo foi no Danilo Gentili. Cara, e tem uma parte
dessa entrevista com o Danilo Gentili, que eu salvei no meu celular só esse pedaço, que eu achei muito bonito ele falar. Que o Danilo Gentili perguntou, e aí, Sim. como é que foi a reconciliação com o Digão? Aí ele falou assim, cara, na Bíblia tá escrito, ele fala até assim, eu decorei, ele fala assim, cara, eu falo muito da Bíblia, né? Aí o Danilo Gentili falou assim, não, fica à vontade, você pode falar o que você quiser. Então, na Bíblia tá escrito que nós temos que dar honra a quem tem honra. E a honra dessa reconciliação partiu do Digão. Pô, Entendeu? Nossa, olha. Um cara que tá há 20 anos convertido, né? Há 20 Sim. anos. E ele acabou, né, de se converter agora. Ele, Sim. acho que você nem tava, você tava, mas assim, e você ainda tava, né, buscando. Engatinhando. Na época da pandemia, que foi a reconciliação, ele ainda tava buscando. Eu acho que Deus já estava me preparando também. Antes de eu, né? Você lembra que quando a gente começou a namorar, antes, assim, um pouco antes de eu conhecer a Vivi, tipo assim, quando alguém me perguntava do Rodolfo, eu tinha raiva. Vinha rancor, vinha raiva. E quando eu já estava com a Vivi, eu já não sentia mais isso. É porque ele ia lá pra casa, aí ele levava a gente é muito fraco pra beber. Sim. Você tava falando de vinho, mas a gente é fraco. Uma garrafa, nós dois, já deu. Não dá mais. Não passa disso. Bom que fica barato. Fica barato. Eu sou barato, eu falo pra ele. A gente gosta dos sou vinhos mais barata. baratinhos, a gente é assim. Mas eu também, eu tomo uma tacinha e tô feliz. Nossa, pra mim também. Duas no É máximo. suficiente. Aí ele ia lá pra casa, levava uma garrafa de vinho, a gente comia umas coisinhas e tal, não sei o quê. E eu adorava ele contando as coisas do Raimundo, sabe? Era muito legal. Aí ele contava as histórias do Rodolfo, quando eles Eu escreveram. me divertia com Quando escreveram as músicas, a gente foi pra fazenda do meu pai e a gente tomou um aço. tomou um. Pode falar. A gente ficou muito louco. Aí tomou nós dois juntos e tal, não sei o quê. E eu gostava de ouvir. Sim. Aí eu cheguei pra ele e falei assim, Rodrigo, você já parou pra pensar que você fala do Rodolfo com carinho? Com amor, né? Com amor? Tipo assim, lembrando de uma coisa legal que aconteceu? E ele falou, é mesmo. Aí o Rodolfo falou na entrevista com o Danilo Gentili, ele falou assim, a honra dessa reconciliação partiu do Digão. Ele me ligou e ele falou pra mim, olha, eu não quero saber o que eu te fiz, se eu te fiz alguma coisa quando a gente tinha 13 anos de idade, quando a gente era criança. Te machuquei, não te pedi desculpa. Dali, da hora que a gente se conheceu pra cá, eu quero te pedir perdão por tudo que eu já te fiz de mal. Entendeu? Cara, E Isso aí... foi libertador, sabe? Mas o perdão, ele é libertador mesmo. Nossa, eu precisava tirar esse peso nas minhas costas. E eu acho que ele também precisava. Né? Porque também estava pesado para ele. Né? Ele falou E isso. outra coisa. E eu fiquei feliz por ele. Eu fiquei, sabe, é tão maravilhoso o que Deus faz com a gente, porque tira uma coisa ruim que às vezes a gente tem, que a gente, sei lá, que a gente tem dentro da gente, que a gente não consegue se livrar, que era isso, sabe, o rancor, essa coisa. Que eu achei que isso nunca mais ia sair de mim. cara. Sabe, que me fez tão mal. Isso, né? Então, nossa, cara, é um alívio tão grande, é um alívio tão grande. E é isso. Então hoje nossa, ele tem a vida dele, claro, uma coisa que eu sempre deixei claro para todo mundo, eu nunca tive a intenção, né, você é testemunha disso, eu nunca tive a intenção de fazer voltar à amizade com algum interesse de banda ou de coisa. Não, ele voltar pra banda. Não, eu falei, não, cara, não é isso. Eu quero. Inclusive, quando eu voltei a falar com o Rodolfo, os outros componentes da banda marcaram reunião com o empresário. Não, você tem que ir lá falar com ele. Porque assim. Não, falei, gente, pelo amor de Deus, vocês estão doidos. Não é isso, não, cara. Vocês, não, eu respeito, cara. Eu quero que ele seja o que ele quer ser. Se ele quiser vir e fazer isso, a porta agora está aberta. Existe canal de comunicação. E agora está aberto, a hora que ele quiser, se ele sentir, se Deus falar com ele, falei, não, cara, acho que você deveria fazer isso por você. De repente, tá faltando ainda alguma coisa aqui para você realmente achar a tua plenitude aqui, sabe? E você se libertar. Porque, cara, o Raimundo não foi só coisa ruim. Né? Com certeza. Ele não pode ser só isso. O Raimundo foi muita coisa boa também. Sim, com certeza. Trouxe a independência, tanto minha quanto dele, de todo mundo, sabe? Sim. E que eu sempre falei, cara, não há essa maldade. Não existe essa maldade, apesar dos palavrões, das coisas, não existe essa maldade. Não tenho dúvida. Enfim. Pô, isso que você falou
dessa reconciliação, quanto fez bem para você. Eu falo, o perdão é algo que nós cristãos a gente tem que ter dentro da gente para tudo. Às vezes a gente está perdoando alguém, mas quem está sendo beneficiado diante de Deus somos nós mesmos que perdoamos. Isso vale para você, sem conhecer do que aconteceu entre vocês dois, talvez tenha sido um perdão mútuo aí, né? Da intimidade de vocês, mas a gente reza todo dia a oração do Pai Nosso, né? Sim. E lá no final a gente fala, né? Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, se por um acaso eu vivo a minha vida devendo perdão a alguém, ou sem perdoar alguém, eu tô mentindo na oração do Pai Nosso, que é a oração que Deus nos deu diretamente. Já fala a oração que Jesus nos ensinou. Exatamente, foi a oração que o Pai nos deixou. Então, se pensar, caramba, cara, você passou 20 anos carregando isso nas costas, cada dia que passava ficava mais pesado. Você acordar com raiva, dormir com raiva, é a pior coisa que pode acontecer com a pessoa. Você sempre vir na sua cabeça e, sabe, você ficar com raiva. Cara, quando eu comecei a acordar de manhã e não pensar, e foi assim, aí eu, tipo, passou um dia, aí no outro dia, ontem eu não pensei nele, não pensei no que aconteceu. Sim. Aí isso foi aumentando, e aí combinou quando eu juntei com a Vivi. E aí, acredito eu, Vivi, vou te perguntar, quando o homem tira um peso das costas como esse, talvez até no dia a dia, assim, fica mais fácil, mais leve. Claro. A vida, né? Esses dias a minha sogra falou isso pra mim. A gente foi lá visitar ela, né? Aí a gente foi lá conversar com ela e tudo. Minha mãe. Aí quando eu fui embora, eu falei, tchau, dona Lídia, muito obrigada por tudo. Minha filha, obrigada a você. Ela é piauiense. Minha filha, obrigada a você. Digão tá muito mais em paz. Ele tá ele tá calmo. Obrigada a você. Que delícia. Gente, e como isso é importante, né? Eu vi que a mulher edifica o lar mesmo. Porque se ela entrasse na sua pilha, talvez teria aumentado tudo. A raiva, o sentimento ruim. Não, eu falo que a mulher ou é balão ou ela é âncora, né? É isso mesmo. Ou ela levanta o cara ou ela afunda o cara. Então, porque você poderia que simplesmente falar, tem que acabar com aquele... vamos você ensinar. tá, né? E engraçado, né? Essa alusão, né? O balão e a âncora. Você vê, a âncora é pesada. Pesada. E ela vai... E o balão não. O balão é uma coisa mais... leve. É leve, como é que eu falo? Não é frágil, frágil, assim. Né? Sim. E é leve, porque não é fácil elevar, cara. Não é fácil. Agora, pra afundar, assim, rapidão. É rápido. É rapidão. Caramba, que legal. Não, e outra coisa, né, assim, como que vocês, quando vocês se conheceram, né, que você falou essa vontade da família, como que você pedia isso pra Deus, assim? Eu peço desde os meus 20 anos, isso. E detalhe, desde os 20 e poucos anos eu peço pra Deus abençoar meu filho. Falou assim, olha, eu já tô te pedindo o meu filho, abençoa ele, sabe? E quando eu tava grávida, eu pedia pra Deus do jeitinho que eu queria que ela fosse. Falei assim, olha, eu quero que ela seja uma menina que ela respeite as pessoas, me respeite o pai, seja uma menina educada, amorosa, compreensiva, que ela ame os animais, que eu sou cachorreira, né? Eu sou cachorreira. Eu adoro pegar cachorro na rua. Certo. Isso é uma tranquilidade para cuidar da casa, meu Deus do céu. Aí, então assim, até isso, Deus mandou do jeito que eu pedi. Do jeitinho que eu pedi. Que legal. Que bênção. Nossa, e outra coisa, a gente não falou disso, a gente se cruza, mesmo ele já tendo tido outros relacionamentos, filho, eu também já fui casada, mas a gente está se cruzando desde quando eu tinha 20 anos, há mais de 20 anos. Mas a gente nunca se olhou. Você, Viviane, eu sou Digão. Nunca. Ela chegou aí num show meu, conta aí. Eu tinha 21 anos, eu fui com meu irmão e com a minha cunhada. Foi em 98 ou 99? 98, eles tinham acabado de entrar na polícia. Aí eu lembro até hoje, eles carteiraram. E aí eu tava lá com eles lá embaixo. E o hold deles, ele era hold. Uma morena bonita dessa, falou, subir aí e tal. Aí ela foi com o irmão e a cunhada. A gente subiu no palco.
Aí eu fiquei o tempo inteiro no show ao lado da primeira mulher dele, da mãe dos filhos mais velhos dele. Aham. Do lado, o tempo inteiro. E eu não lembro dela. É mesmo? Porque lado, assim, ela começando. ficava do lado e onde eu troco a guitarra era do lado. Sim. E eu chegava, pegava a guitarra. Voltava. Isso é bom que depois, isso depõe a meu favor. A favor. Claro. De certa forma, depõe a meu favor. Aí quando eu tava fiquei mais começando, velha, não tava assim, começando. tipo 27, 28 e tal, eu tinha uma amiga que a gente ia correr e todos. Aí ela era sócia do iate, né? Aham. E ela me chamava sempre pra ir pra lá. Eu não era sócia. Ele tava sempre lá. E eu nunca cruzei com ele. Mas é que Deus sabe a hora certa. É a hora de Talvez se Exato. tivesse vindo Não, antes, deixa eu te contar. Eles não estariam preparados. Exatamente. Uma das minhas melhores amigas, que é minha amiga há 20 anos, mais de 20 anos, é cunhada do Rodolfo. Ela é casada com o irmão do Rodolfo. É uma das minhas melhores amigas. Ou seja, tinha muita coisa pra Não, encontrar. e falou, Deus ia fazendo assim, não. Agora não, Opa, peraí. Porque parece que era assim. agora não. Por isso que a gente fala que é tudo no tempo de Deus, né? Exatamente. Tudo no tempo de Deus. Não, e foi perfeito. E ela sempre fala, eu queria ter te conhecido com 20 anos. Eu falei, não, eu queria tanto. É daquele jeito que eu te falei, né? Que a gente fica se lamentando. Falei, eu queria tanto ter te conhecido quando eu tinha 20 anos, naquela época ia ser tão bom. Aí, não, desse jeito eu era muito doido, era maconheiro, não sei o quê. Foi bom agora, você me conheceu agora. Mais maduro. Nossa, mas é engraçado. Porque assim, porra, eu escutei demais Raimundos na minha adolescência, assim, jovem adulto. E, porra, era show, aquelas loucuras, aquelas As rodas rodas lá e tal, não sei o quê. Aí você fala assim, porra, um dia eu vou conhecer, né, os caras lá e tal, não sei o quê, com os caras do Raimundos. Aí é o jeito que a gente vem conhecer vocês agora, né? Falando de Deus, falando de casal. Que barato isso, né? E de uma forma bem mais profunda, assim, Muito né? mais profunda. Legal. Não, e a minha cunhada tá com meu irmão até hoje, né? Que tava comigo nesse show de 98. Olha só. Aí eu falei assim, Ivana, você imaginou que naquela época você ia ser madrinha da filha dele? Aí ela, não. Jamais. Que ela é madrinha da nossa filha, com meu irmão. Aí ela, não, nunca. E a Mariana já escuta os rock and roll já? Ela sabe tudo, ela sabe. Ela acha até que Ana Júlia é minha, essa música. Quando eu toco nos Você toca no shows, show, né? ela é a música do papai. Ela não entende ainda. Ela sabe Mulher de Faz, Ana Júlia, sabe várias Eu músicas. quero ver o Oco. Quero ver o Oco. Eu levo ela pra escola. Ramones, Bliss Ramones. Up, ela sabe. As Ramones, mães ela aprenderam ama. rapidinho. Põe o Hey Go. Hey Go. Aí eu coloco a musiquinha pra levar pra escola, né? Eu coloco a musiquinha no carro, aí ela fala, mãe, eu quero ver o Oco. Eu tô um vídeo. Depois você vê no meu Instagram. Mãe, Essa é boa, eu né? quero ver o Oco. Você vê a menininha toda bonitinha, né? Perfeitinha. Aí já quer um... E ela gosta de música, ela gosta. Ela vai, às vezes eu tô no estúdio, aí eu tenho um ukulele, né, que eu ganhei, que ele é Flying V. Muito louco, um ukulele bem legal, o cara mandou pra mim. Aí ela acha, aquela ali é a guitarrinha dela. Ela acha que é a guitarra de criança. É a guitarrinha, ela fica lá brincando. Aí ela vai na bateria, vai não sei o que, ela Vai é crescendo no muito meio da musical música. e ela canta. Tem ela inventa coordenação, música. ela canta. Pô, Ela é legal. toda... Você conheceu ela aquele dia, né? Sim, Lá na conheci. reunião. Lindinha. Já tá cantando Ela é uma aí, mistura dos dois, né? né? Na uma igreja. mistura. Ela é uma mistura. Mas Tá sabe boa. algo que ficou assim bem marcante pra mim? A importância de fazer do lar um ambiente bom, que é o que você falou a todo tempo. O que você falou a todo tempo? Fiquei emocionada. Mas que a Vivi te trouxe a paz que antes você não encontrava. A paz, ela vem de Deus, ela vem do Espírito Santo de Deus. Então, assim, a importância disso, né, de nós mulheres entendermos que a gente tem que ter esse lar harmônico, onde ele chega, encontra o amor, É a encontra a vontade de tranquilidade, voltar. encontra a esperança, que é o que Deus, que o Sérgio falou, né? Então, parabéns, Vivi, parabéns por ter sido esse elo de conversão mesmo na vida dele, que vocês possam ser para tantas outras pessoas, né? E é isso, não se cale. É tão importante. Quando eu vi você no palco falando da sua conversão, eu falei, Sérgio, porque a gente não imaginava de verdade essa história. E foi uma semana antes da gente se encontrar no grupo de oração. Foi. Mas é isso, assim, a gente quer agradecer demais a presença de vocês. Foi muito bom compartilhar um pouquinho a história. Cara, aproveitar essa força que vocês têm como casal e poder levar essa mensagem, né, de
de união, de esperança, do matrimônio, da gente ter Deus sempre na vida. Você pegar a energia dos palcos aí, jogar, né, pra gente levar o nome de Deus também, pô, isso é maravilhoso. Então, obrigado mesmo. Eu que agradeço pela oportunidade, foi muito leve, né, foi muito bom. A gente que agradece, foi muito Muito legal. feliz de estar aqui e é maravilhoso o que vocês estão fazendo, viu? Eu tô... Ó, pessoal, muito bacana. Vocês receberam esse convite, não titubeiem. Venha, conta a sua história e seja bem feliz aqui. Foi ótimo, viu? Adorei. Obrigado. Que Deus abençoe a vida de vocês, Amém. a família, o matrimônio. Amém. de Obrigada, vocês. gente. Vocês Obrigado. também. Que Deus abençoe esse projeto de vocês sempre. Amém. Uma coisa que a gente pede sempre, né, é oração. Ah, sim. Nossa, tava esquecendo, hein? Né? Então, ó, rezem por nós, rezem pelos casais que estão nos assistindo. A gente sabe hoje o quanto a família é atacada. Né? E a gente sabe o quão maravilhoso também é ter uma família. Eu falei isso pra ele hoje, da família, porque numa das perguntas que você mandou, Sim. eu falei isso pra ele. O que era mais importante no matrimônio? E eu falei, o amor pela família. Porque é o amor pela família que faz a gente, né, Sim. matar um leão por dia. Porque não é fácil, gente. Não. O casamento é difícil, sabe? Mas com Deus fica um pouco mais fácil. O Fica mais casamento fácil. é aquilo que a gente fala. O casamento hoje, ele só dá certo se tiver Deus junto. Também Eu acho. não conheço, eu desconheço um casal que fala, poxa, a gente vive bem e não temos Deus no nosso matrimônio. Eu desconheço, de verdade. Todos que a gente conhece falam, poxa, Pode ser que acha que vive bem. É. Até conhecer, né? E aí não... E sempre vai ter uma hora que talvez isso não perdure. Exato. Acho que todo casal que realmente que é longevo é Deus. Deus. Exatamente isso. Não tem outro caminho. Gente, muitíssimo obrigado. Vocês estarão em nossas uma orações. lembrança. A gente começa, Uma pequena a gente lembrança. reza pelos casais também. Obrigado. Que vem aqui, Nossa né? responsabilidade aumenta, né? Sempre que é mais um Vou falar, casal cada que- semana aumenta o número de casais. E é muito bom, né? É muito bom. Que a gente possa cada vez mais. Até nossas filhas já rezam, né? Vamos rezar pelos casais que foram lá no Viver. Não, e hoje nosso filho de 2 anos queria Aliança. Coisa boa. Gente, eu gosto muito de tomar chá e eu faço café, tomo café. Nossa. Adorei. A gente lembra dessa conversa. Foi bom ver os olhinhos apaixonados de vocês dois aí. Foi maravilhoso. E é isso. Obrigada. Eu amo coisas. Obrigada, gente. Obrigada. Foi muito bom. Foi um prazer muito grande. Obrigado. Prazer foi meu. Obrigado. Obrigada.